ainda estão escutando a gente lá. E se eles conseguem devolver. A Gisele está esperando. A irmã aparece aqui, ó. O André consegue escutar a Gisele quando fala? Consigo sim, agora É porque ela tá... o som dela chegar aqui. Tá chegando, irmão André. Amém, Gisele. Bem? Deixa eu conferir uma coisa. O computador ali tá desligado? O computador tá desligado? Vai ser o André. Amém, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Minha mãe. Amém, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Tem um jeito de aparecer. A hora que ela falar, aparece. Eu só não sei como que põe. Não, como põe. Só que sempre você precisa. Aparece só. Depois se quiser aparecer só. Opa, tem. O maestro. O maestro acho que tá entrando. Não pode ver bem, né? Saúde. Se quiser navegar, sim, após Deus, irmão Wesley. Tá me ouvindo bem aí agora, irmão? Sim. Estamos ouvindo muito bem. Aqui tá chegando bem o som do irmão, filho. Dá pra ouvir os irmãos do Zoom, então tá tranquilo. Então tudo que a gente precisava já tá aí. Já tá aí, né? Os links já foram divulgados, né? Já, agora é só começar. Como é que fecha isso aqui agora? Como é que fecha esse negócio agora? Aqui. Você vem aqui. Olhar review. E aí tem um jeito de você fazer diferente aqui. Ah, então aqui, ó. Vocês. Quer deixar assim? Pode? Tá bom então. Então só muda quando precisar, né? Isso. Muito bem, acho que vamos então dar início. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. Graças a Ele estamos com esta oportunidade de estarmos reunidos para louvar a Ele, bendizer o nome. Então, eu gostaria de ler um salmo com os irmãos aqui no começo. O Salmo 36.
Não, isso não tá não. Salmo 36. Amém. E aí depois nós vamos suplicar ao nosso Deus. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Amém. Nós vamos à presença do Senhor em súplica e depois louvaremos ao Senhor com um. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor que habita nos céus dos céus, Senhor que é totalmente puro, totalmente santo, e nós agora pudemos relembrar com a leitura deste salmo que há um Deus nos céus, o Senhor é o nosso Deus, e que debaixo de suas asas nós nos abrigamos. O Senhor cuida de toda a sua criação, o Senhor cuida de cada um de nós, e é por isso que nós podemos estar aqui falando, é por isso que estamos aqui nos comunicando. O Senhor é quem opera todas essas coisas para o nosso bem. E nós queremos aqui te agradecer pela benignidade, pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. A tua misericórdia é a causa de nós podermos estar aqui também reunidos na tua presença. E é por causa de Jesus Cristo que nós podemos orar e o Senhor nos ouve. Não é por nosso mérito, não é por nada que há em nós, mas é por causa de Jesus Cristo. É por causa da pureza do Senhor Jesus, é por causa da obra do Senhor Jesus que nós podemos estar aqui. Ó Senhor, imprime isso nos nossos corações, que nós não venhamos a nos distrair, que nós não nos venhamos a fraquejar, e que possamos encontrar toda a força em Ti, que mesmo vem dos homens que quantas vezes estão do nosso lado e no seu coração não há temor de Deus, enquanto os deles que negam a existência do Senhor, mas que pelo contrário nós venhamos a crer mais em Ti, porque vemos a evidência das Tuas obras no mundo em que vivemos, porque o Senhor tem nos mantido, também pelo que o Senhor tem nos preservado diante de tantos perigos, diante de tantas ameaças. O Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos protegido, e é no Senhor que nós queremos pôr a nossa confiança. Ser conosco neste culto, abençoa os nossos corações, abençoa aqueles que vão assistir depois, e aqueles que também em outros locais também estão como nós, reunidos, Senhor, como Tua igreja. Aumenta a nossa fé também, Senhor, que nós possamos dar testemunho da nossa fé, o bom testemunho que os servos do Senhor sempre mostraram,
que nós possamos, como tua igreja, ó Pai, tanto as crianças, os jovens, os de mais idade, possamos crescer na fé e poder mostrar ao mundo que o Senhor age na sua igreja. É isso que nós pedimos, é isso que nós te agradecemos. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 469. Quatrocentos e 69. Irmão Milton pode nos conduzir neste hino? Isso. Amém. Campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus reais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém, irmãos. Que Deus nos aumente a nossa fé, que sejamos corajosos de levar esta bandeira, esse evangelho. Eu acho que esse aí tá no mudo. Fala agora. Agora foi. Que nós possamos então levar adiante esta bandeira, que é o evangelho do Senhor, e que tenhamos esta convicção, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, que nós levantemos o evangelho bem alto, até o ponto de, se precisar, morrer por causa dele. É isto que se chama adoração, né? Nós adoramos aquilo que, mesmo que a gente morra, nós nos apegamos. É algo de muito valor para nós. Vou dar a oportunidade ao irmão Wesley para compartilhar conosco a palavra de Deus. O irmão Wesley tem a oportunidade. Amém, irmão. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 92. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a sua benignidade, todas as
Qual que é o número mesmo, irmão Wesley? É 566, 566. Ah, 566. Amém. Deus abençoe, irmão Wesley. Amém. Então Deus abençoe pela palavra, Salmo 92. Termina com essa declaração maravilhosa, né? Falando que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, a nossa vida é para anunciar essas coisas de Deus, né? E aqueles que fazem parte da igreja, está escrito lá, Jesus falando, são plantados pelo Pai, são plantados por Deus. E os seus frutos são conhecidos, ainda na velhice também. Vamos cantar então, irmão Wesley, 566. Até aqui, Deus mesmo nos guiou, e com a sua mão nos ajudou. 566. Bom, Milton pode iniciar para nós? Os irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto, esses anos pelas lutas, tentações, foram atendidas nossas petições. Glória seja o nome do Senhor. Vinde a Ele todos entoai louvor. Em alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua nos ajudou. Glorioso temos e ao nosso padecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer, que é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, deste gozo bem de vós participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres hoje jubilemos e ao nosso Salvador cantemos. Como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Já avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Amém. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, né? Nós vamos estar louvando também, irmãos, com aquele hino que fala: misteriosos feitos são as obras do Senhor. Nós vamos tentar projetar aqui na tela. O Roberto vai projetar. Como que transmite aqui na tela? Isso aqui?
Isso, Charles Quinn. Você tem que abrir o portão. Ah, tá. Abre o portão. E põe o hino? Pode pôr. Ok. Estão transmitindo? Pode pôr? Pode. Vídeo indisponível. Qual que você clicou? Primeiro. Vídeo indisponível. Misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus. Está no oculto a trabalhar, muito hábil sem falhar. Os seus desígnios faz saber quão grande é seu poder. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Ó crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça de sustém. Por trás do seu penoso agir, sua face podes ver. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Propósitos vão se mostrar em todo acontecer. Sementes podem amargar pra doce fruto ser. O homem cego há de errar, juízo vão é seu. Só Deus que pode interpretar a história que escreveu. Você pode cantar comigo? Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti.
agora vou passar a palavra ao irmão Pedro André, que vai trazer a meditação para nós nesta noite. Nosso irmão tem a palavra. Os irmãos me ouvem? Sim. Tô ouvindo. Sim. Ótimo. Sim, irmão. Amém. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, e principalmente no versículo 18. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Antes, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Amém. Deus, mais uma vez, nós chegamos até a Ti, pedindo que o Senhor esteja abençoando ao nosso coração com a Tua palavra, que ela possa produzir efeitos que são próprios dela, que é vida, principalmente, vida que traz conforto, vida que refrigera, vida que consola, vida que exorta. As palavras são o Espírito, são vida. E nós pedimos que o Senhor nos dê graça neste momento, ó Pai. Oramos por Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma orientação aonde nós devemos estar atentos com a nossa vida. Atentando é aonde nós devemos dar atenção. É aonde nós devemos priorizar. É o que nós devemos ter como prioridade, de forma que a concentração, a energia da nossa vida seja colocada naquilo que estamos dando atenção. Ele diz para nós aqui, para nós darmos atenção, focalizarmos a nossa vida, não nas coisas que se veem, naquelas coisas que os nossos olhos veem. O que nós vemos? Nós vemos o corpo, nós vemos o mundo ao nosso redor, a natureza, nós vemos também os nossos bens, nós vemos o movimentar dos homens, as coisas que estão acontecendo, essas coisas nós vemos. Mas ele fala para nós não darmos atenção para essas coisas que nós vemos. E ele diz a razão. Essas coisas que nós vemos, elas são temporais. Um dia elas vão acabar. O nosso corpo,
nós dermos muita atenção para ele, vai ser desperdiçado. Um dia, esse corpo vai se desfazer. O juízo de Deus há de se consumar no corpo também, e ele vai voltar ao pó. Porque foi a sentença por Deus lá em Gênesis para o homem: voltar ao pó, porque do pó fostes tomado. Então, no nosso corpo deve estar a nossa atenção. Os nossos bens materiais também não, porque um dia o iremos deixar. Quando nós formos sepultados, nós não levaremos nada daquilo que temos. Tudo ficará aqui. E Salomão dizia assim: a pessoa junta dinheiro e deixa para os próximos, seus herdeiros, e muitas vezes ele vai usar de uma maneira até sem consciência do trabalho que foi dado. O que mais, irmãos, nós vemos nesse mundo? Nós vemos as posições sociais que nós somos diante da sociedade, isso é algo que se vê. E essas coisas também passam. Um dia isso não vai mais. Mas aí ele diz que, ao invés de colocar os nossos olhos, a nossa atenção nas coisas que se tem, ele diz para nós nos agarrarmos nasquelas que não se veem. Nós devemos dar atenção para aquilo que nós não vemos. Por quê? Porque aquilo que nós não vemos é eterno. E o que nós não vemos? Primeira coisa que nós não vemos é Deus. Com esses olhos aqui, ninguém viu Deus. Devemos dar grande atenção para o nosso Deus. No que Ele pensa de nós. No que Ele está fazendo com as nossas vidas. Deus é Espírito. Nós não enxergamos Ele com Ele. Mas Ele é eterno. Ele não tem princípio e não terá fim. O nosso Deus, Ele sempre existiu. Sempre vai existir. E de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Embora o nosso Deus nós não vemos, Ele é todo poderoso. Ele age nas coisas visíveis. Ele age na natureza. Ele age na nossa vida. E Ele não acaba, Ele é eterno. Então, quando nós olhamos para o nosso Deus, estamos olhando para algo que é firme, não vai passar. Agora, quando o nosso Deus, Ele nos criou, Ele transportou para nós daquilo que Ele é. Ele disse que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós temos parte do que Deus tem, nós também temos. E nós temos um homem que é eterno também. Que é o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16, de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então ele fala aqui do corpo que nós vemos, mas ele fala do homem interior que nós não vemos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que o nosso coração, a Bíblia chama o interior do coração, ao que nós nos inclinamos, aquilo
que nós pensamos no oculto, no íntimo. Esse é o nosso homem interior. O homem interior se vê. Nenhum de nós pode enxergar o homem interior da pessoa. Nós podemos ver os frutos, podemos ver os efeitos do homem interior, mas nós não enxergamos esse homem interior. Aquilo que vai dentro do nosso coração, as pessoas também não veem. Elas podem ver o fruto do nosso coração. Porque Jesus disse, o que há em abundância no coração, isso fala a boca. Mas o fundo lá do coração mesmo, ninguém enxerga nessa vida. Mas o nosso Deus enxerga. E então ele vai dizer para nós que nós devemos nos atentar, nós devemos dar atenção para o nosso homem interior. O exterior devemos dar atenção? Sim. Paulo diz, né, que o exercício para pouco proveito. Ele tem um pouco de proveito. Mas a piedade, o que é a piedade? O nosso cultivar de uma vida devocional e de um relacionamento com Deus, esse tem a esperança dessa vida e, por fim, o nosso fruto para a vida, no sentido de que aquilo que nós começamos a construir, que Deus começa em nós nessa vida, permanece eternamente. Vamos pensar, se nós fizermos uma plástica ou uma cirurgia, a plástica, claro que também é uma cirurgia, mas a plástica geralmente é uma cirurgia mais estética. Ou uma cirurgia para tirar algo do nosso corpo, um dia, embora vá trazer um benefício para nós, enquanto vivermos aqui, uma determinada. E quando falecermos, se nós fizermos cirurgia ou se não fizermos, não vai ter nenhum proveito. Por isso que Paulo diz, o cuidado do corpo, ele tem um pouco de proveito. E quanto que é esse pouco de proveito? Quanto durar a nossa vida. Então, se nós dermos atenção, fizermos exercício, tivermos uma alimentação saudável, essas coisas são boas. E devemos procurar com equilíbrio fazê-las. Mas fazermos até um limite. Porque há um ponto que tem pessoas que se preocupam muito com aquilo que se vê. Elas ficam preocupadas muito com questões de alimentação totalmente natural. Ficam muito preocupadas em tentar viver uma vida longe das corrupções desse mundo, mas isso não vai adiantar para elas. Corrupções que eu digo assim, a pessoa quer ter uma vida com exercício, uma vida com alimentação tudo puramente saudável. Isso vai ser proveitoso somente por um tempo. Quando ela falecer, isso não vai ser levado em conta. Não vai surtir efeito. Mas o nosso homem interior, irmãos, tudo aquilo que nós fizermos no nosso homem interior, vai permanecer eternamente. Paulo dizia que os irmãos que ele evangelizou e que ele sofreu e que ele trabalhou na vida deles, eles eram a glória e coroa deles nos céus. Aquilo que nós aprendermos aqui, irmãos, de Deus, aquilo que Deus trabalhar no nosso íntimo, se nós formos mais humildes de espírito, se nós formos mais mansos, se nós tivermos mais fome e sede de justiça, se nós formos aperfeiçoados, o quanto nós formos aperfeiçoados, o dia que nós fecharmos os nossos olhos para essa vida e o nosso corpo for voltar ao pó de uma forma ou de outra, há pessoas que ficam preocupadas com a forma, do sepultamento,
mas o fato é que o nosso corpo, ele vai voltar ao pó. Mas o dia que nós terminarmos, fecharmos os olhos para essa vida, o nosso homem interior não vai morrer. E ele vai permanecer no estado do momento que nós morremos. Aqueles que partirem sem Cristo, continuarão sem Cristo. Aqueles que partiram com Cristo, continuarão com Cristo. E o estado do nosso aperfeiçoamento, do nosso conhecimento de Cristo, ele vai nos acompanhar. Ele vai produzir frutos eternos nos céus. Que é, irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui para nós, no versículo 18 do capítulo 3. Ele diz assim, que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que nos é ensinado aqui, irmãos? Nos é ensinado que nós, quando fomos criados à imagem de Deus. Fomos criados com aquela imagem do Criador. É interessante nós vermos como os pais se alegram. E nós, quando vemos, também alegramos. Quando os pais olham para os filhos e eles podem ver características deles nos filhos. Tanto características físicas, como também características de personalidade, de caráter. Quando nós vemos que o pai se alegra quando vê que o filho age como ele está agindo também. E o nosso Deus, ele nos criou para que o ser humano reproduzisse a imagem dele, fosse amoroso como ele é, fosse justo como ele é, tivesse o seu caráter. Mas o homem, quando ele caiu em pecado, essa imagem foi afetada. E o homem, então, que era para ser amoroso, passou a odiar. Que era para ser justo, passou a ser injusto. Mas Deus, graças a Deus, ele nos transformou. Em Cristo Jesus, ele nos fez novas criaturas. Em Cristo Jesus, ele nos gerou de novo. E agora ele vem nos transformando de glória em glória. Ou seja, cada passo, cada transformação que ocorre no nosso interior, cada pecado que nós vencemos, quando nós se tornamos mais mansos, mais humildes, mais dependentes de Cristo, quando nós temos mais fome e sede de justiça, quando o caráter de Cristo vai sendo transformado na nossa vida, é uma glória que nós alcançamos a mais. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, a imagem de Cristo. Esse é o projeto de Deus na nossa vida. O projeto de Deus na nossa vida é transformar-nos a cada dia a imagem do seu Filho, fazer com que nós reflitamos a Cristo, tenhamos o seu amor, tenhamos a sua paciência, tenhamos a sua longanimidade. Agora, isso tem um custo de trabalho. Deus, ele vai trabalhar em nós e isso vai envolver alguns tipos de sofrimento, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 4. Ele diz no capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. A luz de Cristo, a luz do Evangelho, resplandeceu em nossos corações, lá dentro, no homem interior, a luz de Deus, a sua palavra, a palavra de Cristo, iluminou e nos trouxe o conhecimento
da glória de Deus, da sua majestade, da sua justiça, do seu poder, do seu viver. E isso na face de Cristo. Naquilo que nós conhecemos Cristo. Nós fomos, foi revelado a nós Deus na pessoa de Jesus Cristo. O seu sacrifício revelou Deus para nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Aquele Deus que nós não enxergamos, nós contemplamos em Jesus Cristo. O apóstolo João diz que nós vimos e nós tocamos a palavra da vida, porque Deus se encarnou e se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo para nós, e nós enxergamos ele hoje por meio da palavra. Porém, este tesouro maravilhoso que é Cristo em nós, por meio do Evangelho, Cristo em nós, por meio da palavra da cruz, ele está em vasos de barro. Nós somos fracos, somos frágeis. E por que isso, irmãos? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós não somos crentes pelo nosso próprio poder. Nós não vencemos as lutas pelo nosso próprio poder. Nós não cremos em Cristo pela nossa própria sabedoria. A excelência do poder não é de nós, diz o versículo 7. É de Deus. É dele a excelência desse poder. E aí, ele trabalha em nós como vasos de barro. Diz o versículo 8. Nós somos atribulados, porque nós somos vasos de barro. Nós passamos por momentos que a nossa vida balança, assim, no sentido de sentir a tribulação. Sentir que pessoas e nós estamos passando por esses momentos e traz tribulação. Mas não angustiados, porque o homem interior, a palavra de Deus, o Evangelho nos tira da angústia. Mas a tribulação vem. Nós ficamos perplexos ao olharmos as coisas que acontecem, a reação dos homens, o egoísmo, o olhar para a morte e não do seu semelhante e menosprezar, a corrupção no meio de momentos de calamidade pública. Ficamos perplexos com uma doença mundial, ficamos perplexos com tantas outras coisas, mas não desanimados. Tudo que está sendo dito primeiro aqui, irmãos, é por causa de nós, é por causa do vaso. O vaso é de barro, então ele é atribulado, ele é perplexo, mas porque Cristo habita em nós, porque ele é o tesouro, então nós não somos angustiados e nós não somos desanimados. Perseguidos por Satanás, perseguidos pelo mundo, mas não desamparados. Olha que interessante, irmãos. Muito tem agora voltado a se falar sobre perseguição contra a igreja. Irmãos, de uma forma ou de outra, nós sempre vamos ser perseguidos, mas não desamparados jamais, porque Cristo que habita em nós não vai nos desamparar. Abatidos, então, o que nós sofrermos vai produzir abatimento em nós, mas não destruídos. E olhemos para as histórias da Bíblia, irmãos. Vários ficaram abatidos. Elias ficou abatido, Jó ficou abatido, Davi ficou abatido, Pedro ficou abatido, o próprio apóstolo Paulo, que diz aqui, ficou abatido, mas não foi destruído.
não é possível destruir um crente, porque em Cristo é que habita nele. E ele vai continuar falando, irmãos, aqui no capítulo 4, que vale a pena os irmãos lerem. E aí ele, então, no versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação desse mundo, ela é leve, não é pesada, o que nós estamos passando é leve, e também é momentânea, porque passa logo. Vamos pegar um dos irmãos, eu estava vendo no Facebook, a irmã Maria de São Miguel, 101 anos, junto com a sua filha, a irmã Joana, de 80. Vamos pegar o exemplo da irmã Maria, de 101. Uma pessoa de 101 anos passou muitas tribulações, 101 anos, mas ainda é momentânea, porque um dia termina as tribulações dessa vida. Quanto for a nossa vida, às vezes nós olhamos irmãos que passaram anos no leito de dor, como foi o caso do sogro do irmão Milton, irmão Alfredo, e outros irmãos que tivemos na igreja. Algo que é uma grande tribulação, é um grande sofrimento, mas ainda assim é momentâneo, um dia termina. Então, quando olhamos para a nossa vida, para as tribulações, devemos olhar, é momentâneo, comparado com a eternidade, comparado com a vida no céu, que não terá fim, é momentâneo. E é leve, porque Cristo passa conosco. Então, às vezes, olhando o que se passa hoje em dia, há um pensamento em nós. Será que estamos entrando na grande tribulação? Será que a nossa geração ainda vai ver o anticristo surgindo? E há temores quando a gente pensa nisso. Mas Jesus, ele não nos deixa temerosos quando nós vamos para a sua palavra, porque ele diz que ele passa conosco, que ele abrevia aqueles tempos por causa dos escolhidos, que ele manda os seus anjos, como diz Daniel capítulo 12, para nos proteger, de forma que a tribulação, ela se torna leve e momentânea. E é isso que nos dá alegria. A nossa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando tem um propósito, tem uma razão de ser. Deus está produzindo em nós, Deus está produzindo no nosso homem interior algo pesado. Pense, irmãos, num tesouro pesado, ou seja, é algo muito precioso. E essa produção, esse resultado, diz aqui que é um peso, mas não é algo que nós vamos passar um dia e depois acaba. Às vezes nós nos preparamos para um evento, para uma viagem, para uma festa, e nós nos preparamos preparamos-nos durante, às vezes, um ano inteiro. E aí ficamos um dia, 2 ou uma semana em determinado evento ou viagem, e aquilo é maravilhoso. Mas acaba. É um dia, é um período pequeno. Aqui diz que é um peso eterno, ou seja, o que Deus está produzindo em nós, irmãos, é eterno. É um peso eterno. E é de glória muito excelente, é algo muito valioso. Porque, irmãos, o maior bem que existe no mundo não é o ouro, não é a prata, não é a natureza. O maior bem que existe no mundo
é o próprio Deus, é a sua própria pessoa. É Ele que é o bem maior, é Ele que é o bem supremo, é a palavra dele que é o bem maior, porque é a revelação dele. E quando Deus trabalha no meio da tribulação para produzir em nós a imagem do próprio Deus, esse trabalhar de Deus, essa glória que é produzida no nosso interior, ela é um peso eterno, ou seja, aquilo que Deus produz em nós, no meio da tribulação, vai ter resultados eternos. Irmãos, talvez nós, muitas vezes na vida, vamos perder alguns bens, ou perder o emprego, perder a saúde, perder a família, perder muitas coisas. E nós vamos ter um prejuízo momentâneo, um prejuízo passageiro. Mas nós devemos olhar não nisso que nós estamos vendo, não nesses prejuízos. Isso é leve e momentâneo. Nós vamos suportar porque Cristo está conosco. Mas todas essas circunstâncias, elas vão produzir em nós um peso eterno, vai produzir em nós a imagem de Cristo. Nós amamos a Deus, nós amamos a glória de Deus, então isso é muito glorioso para nós e vai nos preparar para o dia, para aquele dia eterno, quando nós estaremos para sempre vivendo ao lado do nosso Deus. Eu gostaria de encerrar com uma súplica e depois voltar para o irmão Éden. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Senhor por esta oportunidade que temos de, como igreja, nos reunirmos e lermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que, assim como o apóstolo Paulo, enxerguemos que as nossas tribulações são usadas nas suas mãos para produzir em nós propósito eterno de sermos transformados dia a dia, conforme a imagem do seu Filho. Senhor Deus, nós sabemos que toda essa crise mundial não é produzida por homens, não é produzida por Satanás, não é produzida nem mesmo pelos ímpios, porque sabemos que toda a história está nas tuas mãos e o Senhor é soberano. O Senhor é que ordena todas as coisas. E embora os homens são ímpios, mas é o Senhor que decreta como a história vai se seguir. E nós passamos por tribulações, fases da nossa vida temos menos tribulações, fases da nossa vida temos mais, mas eu dou graças ao Senhor porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem segurado a nossa fé, o Senhor tem mantido a igreja em torno da sua palavra e com esperança. E nós te damos graças, ó Deus, por isso. Sabemos que o Senhor tem um propósito para esses momentos em que não nos reunimos, para esse tempo em que estamos afastados, e com certeza o Senhor está com essa leve e momentânea tribulação, produzindo um peso eterno de uma glória muito excelente. Oramos ao Senhor pedindo que abençoe a sua igreja. Dá arrependimento à sua igreja, Pai. Transforma a sua igreja. Purifica a sua igreja, Pai. Faça-nos voltarmos mais para a sua palavra. Faze-nos, ó Deus, anunciarmos mais a Cristo. Faze-nos, ó Pai, sermos mais dependentes de Ti. Oramos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe então irmão Pedro André. Que nós possamos crescer na fé que é ver o que é eterno. E então vamos terminar cantando o número 286. Opa, peraí. Seu microfone está desligado. Ah, sim. Vamos cantar o hino 286? Bom, Milton pode iniciar por nós? Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. O prazer, o descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. No vale tão sombrio e também terrível mar, e da tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar com você na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém, lá na glória gozarei o eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Amém, irmãos. Nós vamos então fazer nosso momento agora da oração. Eu vou pedir então depois se o irmão Milton puder orar por nós ao final. Então vamos começar pelo irmão Esdro. Eu peço as orações a meu favor, a favor da minha família, meus filhos e netos, aqueles que puderam assistir, e aqueles que estão em casa, pelo Walter, peço também pelo Wellington, pela Ilana.
Estaremos orando, sim, irmão Esdra. Sim, obrigado. A irmã Gisele. Não é a meu favor, a minha família, da minha mãe, dos irmãos. E peço em especial a Nayara, que é a menina que a Bel ajuda a cuidar, né? Que ela tem câncer. E ela viu que também tem um câncer que precisa ser feito uma cirurgia. Porém, no momento não vai poder fazer essa cirurgia por causa da pandemia, né? Eles estão podendo ir no hospital. E eles estão passando por dificuldades até financeira. A Nayara, ela depende de alimentação por sonda. E esses dias a Bel precisou de uma ajuda financeira para estar passando para ela para poder comprar as suas alimentações. Aí eu peço orações em favor delas. Ah, tá. Então, em favor da Nayara, né? Nayara, tem mais algum nome, irmã Gisele? Irmã, Isso é a mãe dela. como que é o nome? Patrícia, a mãe da Nayara. Isso. Patrícia, é isso? Que é a mãe da Nayara. Ah, tá. Então a mãe dela, Patrícia, é isso, né? Certo. Ok, então, Marcelo, então ficou em seu favor, sua família, irmã Beth, favor da Nayara, que a Isabel ajuda, e sua mãe, Patrícia. Isso. Tá ótimo, estaremos orando, sim. Irmão, amém. Irmão Pedro André. Eu gostaria de pedir um colega de trabalho da Elaine, que se chama Ashla, está internado e provavelmente está pegou Covid-19. Está internado para cuidar. Peço também em favor dos pais do meu colega de trabalho chamado Paulo. Os pais do Paulo também pegaram esse Covid e estão com problemas de saúde. Também pelo meu colega Ailton, que está com sintomas também, e a sua esposa foi confirmada no coronavírus. E peço também pelo meu trabalho, hoje já teve algumas demissões de pessoas que a gente conhecia, e peço que Deus esteja sabedoria lá para treinar e passarmos por esses momentos de crise, que Deus nos dê tranquilidade. Também peço pelas aulas remotas, está sendo bem complicado, porque os alunos não têm os recursos para assistir, e a gente também não está habituado a dar aula igual nós estamos agora aqui, né? Bem diferente. Então eu peço pelo meu trabalho, para que possamos sermos protegidos segundo a vontade de Deus. Então esses, não é? Certo, então foi favor do Átila, que é o colega da Elaine, que está suspeito do Covid. Pai do Paulo, Opa, pai do Paulo, pais do. outro colega de trabalho. Esse é meu colega. Os pais dele estão vírus e
Que a esposa está com sintomas, tá? O Paulo é seu colega de trabalho. O Ailton também. Tá. Certo. Irmão Milton. Os irmãos que nós falamos, para que nos dê a graça de permanecermos firmes no propósito de servir a Deus. Tem pedido? A Cláudia tem pedido aqui. A irmã Alzira pede por ela e pela sua família. Irmã Alzira. Mandamos saudações, irmã Alzira, toda a família. Pede em seu favor. E da sua família. Ah, ok. E a irmã Creuza Irmã Creuza. agradece as orações que foram feitas pela irmã Creuza da congregação. Graças a Deus ela está melhor. Mas continue orando pelo esposo porque ainda está internado. E também ela pede Tá. em favor do netinho da irmã Margarida. Ela só não sabe o nome porque a irmã Margarida não passou. Ele já está há 3 dias internado com febre e ninguém descobre a causa. E também tem um outro aqui, que a do William, minha mãe pede, é filho de uma cliente da Du, chama Pedro, um filho, né? Chama Pedro, ele tem 4 aninhos e desde o nascimento eles têm problemas. E ele está internado já faz um bom tempo, Tá. o Pedro, de 4 anos. Tá. Do William, né? Isso, Pede, por favor. essa criança aqui. Tá. Pedro, que é uma criança. Isso, Conhecida deles? é filho de uma cliente dela. Tá bom. Muita sorte. Certo. Eu também peço, irmãos, em favor do meu emprego. Essa semana um dos nossos colegas também teve um sintoma de febre alta, não passava, aí precisou ir até o hospital. Não diagnosticaram o Covid, mas também não diagnosticaram outra coisa. A febre depois foi embora. Ele está de observação, né, mas não voltou, mas ficam bastante apreensivos, né, todos que trabalham, que por um lado precisa trabalhar, por outro começam a aparecer esses sintomas, né, então nós precisamos estar direcionados por Deus e ter a resposta certa, ter a atitude correta, né, em todos esses momentos. Então eu peço as orações. Então Como ele chama, padre? é o Tiago. É colega de trabalho, irmão. Trabalha junto na mesma sala lá comigo. Ele em particular está trabalhando também na manutenção dos respiradores, né? Então ele ficou afastado essa semana, mas não diagnosticou nada, assim. Foi só, né? O só que a gente fala, foi um sintoma forte de febre. Mais algum pedido, irmãos?
Em favor de um conhecido meu, João, ele tá com o coronavírus. Ah. Seu colega? Conhecido. João que está com Covid. João, né, Alberto? Está. Aqui está. Ok. Milton conseguiu anotar, não, Milton? Eu estou com eles anotados aqui também. Eu vou passar no. Se o irmão precisar, eu vou passar no WhatsApp também. Só um instantinho. Vou passar no. Então vamos lá. Então, o Milton pode suplicar por nós para encerrar. Ok. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao trono da graça do Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus de Abraão, Isaac, Israel, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor, por todas as coisas, por todas as tuas obras. Em especial pelo plano de salvação para as nossas almas, Senhor meu Deus. Nós somos gratos pela noite, pelo dia e por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando o Senhor meu Deus. Queremos pedir que aceite esses cânticos que foram entoados com um aroma agradável, Senhor Deus, perfume. Pai bondoso, queira abençoar a igreja de uma maneira geral, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé, que as coisas desta vida não venham atrapalhar a nossa confiança em Ti, Senhor. Como nós ouvimos, todas essas coisas redundam num peso de glória muito excelente. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque nós não buscamos com verdadeiro afã as coisas desta vida, mas procuramos fazê-lo, por outro lado, com as coisas espirituais, as coisas que os nossos olhos queiram nos abençoar nesta caminhada espiritual, Senhor. Também aproveitamos, Senhor, para pedir que abençoe a cada um de nós. Senhor, abençoe a minha esposa, Senhor Deus, a sua mulher, força para continuar lutando, procurando agradar a Ti em tudo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que participaram desse trabalho, Senhor. Começando aqui pelo nosso irmão Esdro, Senhor. Abençoe a ele, a sua família, seus filhos, netos. Inclusive, ele citou o nome, Senhor, o Walter, o Hélio, a Ilane. Tenha misericórdia, abençoe. Abençoe também a nossa irmã Silvana, a Maria. Seja com ele, Senhor, meu Deus. Também nós pedimos ao Senhor, meu Deus, a nossa irmã Gisele, o Cauã, a nossa Beth, sua mãe, nossa irmã Beth e todos os seus filhos, tenha misericórdia, Senhor, abençoe. Abençoa também a Isabel
misericórdia a ela, que tem sido um braço forte para eles ali. E no caso da Maiara, meu Deus, que está cometido dessa enfermidade grave, que muitas vezes só em falar o nome nós ficamos estremecidos, Senhor meu Deus, que abençoar a Nayara, também a sua mãe, a Patrícia, e se cumpra nela aquilo que for do teu querer, Senhor, que ela possa ser uma serva de Deus e crer que ainda que este homem exterior se corrompa, como ouvimos na mensagem da palavra de Deus, o nosso interior possa se renovar cada vez mais. Abençoa também o Pedro André, nosso irmão, vice-presidente da igreja, esteja abençoando ele, a sua esposa, abençoando também a esses seus colegas, Senhor, de tenha misericórdia. O Paulo e os seus pais, que estão já contando com o Covid-19, Senhor, tenha misericórdia deles, Senhor meu Deus. O Ailton está com sintomas, a sua esposa já está contaminada com essa enfermidade. Tenha misericórdia, abençoe. Abençoe também a este colega Elaine, o Ati, que também está contaminado com o coronavírus, Senhor meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor, abençoe